Olá, ainda na República, vamos fazer agora a discussão de uma questão do Enem de 2010. Vamos lá, a questão vai aparecer aí na tua tela e vamos dar uma lida. As secas e o apelo econômico da borracha, produto que no final do século XIX alcançava preços altos nos mercados internacionais, motivaram a movimentação de massas humanas oriundas do Nordeste do Brasil para o Acre. Entretanto, até o início do século XX, essa região pertencia à Bolívia, embora a maioria da sua população fosse brasileira e não obedecesse à autoridade boliviana. Para reagir à presença de brasileiros, o governo de La Paz negociou o arrendamento da região a uma entidade internacional, a Bolivian Syndicate, iniciando violentas disputas dos dois lados da fronteira. O conflito só terminou em 1903 com a assinatura do Tratado de Petrópolis, pelo qual o Brasil comprou o território por 2 milhões de libras esterlinas. Compreendendo o contexto em que ocorreram os fatos apresentados, o Acre tornou-se parte do território nacional brasileiro. Letra A, pela formalização do Tratado de Petrópolis, que indenizava o Brasil pela sua anexação. Letra B, por meio do auxílio do Bolivian Syndicate aos imigrantes brasileiros na região. Letra C, devido à crescente imigração de brasileiros que exploravam os senegais. Letra D, em função da presença de inúmeros imigrantes estrangeiros na região. E letra E, pela indenização que os imigrantes brasileiros pagaram à Bolívia. Então vamos lá. O que foi que aconteceu aí? Vamos dar uma olhada no mapa, o mapa vai aparecer aí na tua tela. E veja aí a fronteira que o Acre vai fazer com a Bolívia. Fica olhando bem nesse mapa aí. Esta região, que hoje é o estado do Acre, pertencente ao Brasil, outrora pertenceu à Bolívia. Essa região pertencia ao estado boliviano, né? A Bolívia era dona, proprietária dessa região. Qual é a grande questão que nasceu o problema? E que, diga-se de passagem, esse problema em 2006 voltou a veicular nos veículos de comunicação. Por quê? Porque o presidente boliviano, Evo Morales, disse na imprensa que o Brasil comprou o estado do Acre por 2 cavalos. Isso aí, dentro dos fatos históricos, não condiz, que na verdade teria sido um presente dado de um brasileiro a um político boliviano, mas na verdade o Brasil, como a questão já traz a informação, pagou 2 milhões de libras esterlinas e se comprometeu a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então, Evo Morales, nas suas polêmicas, ele soltou nessa em 2006, dizendo que o Brasil comprou o Acre por 2 cavalos, mas na verdade foi 2 milhões de libras esterlinas e o comprometimento de construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Mas vamos lá, como é que esse problema surgiu? Por que o Acre era da Bolívia e passou a ser do Brasil? Então vamos lá. Primeiro, Nordeste, seca, região extremamente árida e região sem soluções sociais. Era uma região tomada por coronéis, pelo latifúndio, pela grande propriedade. Educação não se tinha, acesso a uma melhoria social se tinha como. Então o resultado, a seca apertava, a tendência era escapar. E uma das formas de escapar foi correndo para esta região do Acre. O que é que o Acre tinha? Borracha, látex, seringal. Esse pessoal, esses nordestinos, a maioria, começou a lutar pela sobrevivência extraindo borracha. Borracha dava dinheiro por quê? Porque você estava vivendo a expansão, o crescimento da indústria automobilística. Ou seja, você vende borracha, vende pneu. Alguns autores chegam a chamar isso de ouro preto do Brasil, fazendo referência a esse ciclo da borracha aí. E resultado, muitos brasileiros, especificadamente nordestinos, foram morar ali, foram viver ali. O governo boliviano cedeu aquele espaço para uma empresa americana, que passou a se denominar, como na própria questão disse, Bolivian Syndicate. E houve uma revolta dos brasileiros pela independência e pela autonomia da região contra o Estado boliviano, com a quantidade de mortes. O Estado brasileiro foi fazer a intervenção e a partir daí
nasceu o chamado Tratado de Petrópolis. E a partir de 1903, o estado do Acre passou a pertencer ao Brasil. Está aí, pertence ao Brasil até os dias de hoje. Então, a questão vai aparecer na tua tela aí de novo e vamos ver qual é a assertiva. Letra A. Pela formalização do Tratado de Petrópolis, que indenizava o Brasil pela sua anexação. A indenização foi a Bolívia, né? O Brasil pagou a Bolívia. Então, letra A está fora. Letra B. Por meio do auxílio do Bolivian Syndicate aos imigrantes brasileiros na região. Letra B está fora porque a Bolivian Syndicate é empresa americana. Letra C. Devido à crescente imigração de brasileiros que exploravam os seringais. Letra D. Em função da presença de inúmeros imigrantes estrangeiros na região. Letra E. Pela indenização que os imigrantes brasileiros pagaram à Bolívia. Na minha explicação, ficou claro? Resposta correta, letra C. Vamos lá para a próxima questão.